no verso de 1 e 2. Romanos capítulo 12, nos desperta para apresentar a Deus, praticamente uma sequência da nossa história bíblica dessa noite. E diz assim: vamos ver lá que a tradução aqui vai ver diferente. Vamos ver? Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que cresçam o povo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Todo mundo junto? Vamos lá, igreja. Todos os dias
está dedicando ao nosso Deus, você que preparar, pode preparar a casa do Senhor, para ver os pedidos da sua fé. A Bíblia diz que antes de nós entregar a nossa fé, temos que entregar o nosso coração, o nosso amigo, nosso ser, ao altar do Senhor. A Bíblia vai além, né? Você tem alguma coisa contra o teu irmão, antes de entregar a tua oferta, converse com ele. Se possível, peça gritando. É tão importante a reconciliação, o perdão, reconhecer, mesmo antes de estar ofertando a casa do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, você que está preparado, ofereça ao Senhor. Yeah.
abençoar os irmãos dessa igreja e abençoar também a sociedade que está em volta, Pai. Que mais pessoas possam ser alcançadas, Pai, e que esses vídeos que foram entregues possam ajudar-nos, Pai. E, Senhor, te agradeço por tudo, no teu amado Filho de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Vamos cantar Maravilhosa Graça. Vamos colocar de pé, vamos cantar essa canção bem alegre do Senhor. Você que gosta de bater palmas, você que gosta de estar glorificando o Senhor nessa noite, Deus assim possa se agraciar da sua igreja. Oh
Nesse momento nós vamos continuar adorando. Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. Vamos continuar em oração ao nosso Deus, entoando essa belíssima canção e vamos neste momento cantar. Nossas irmãs, diaconisas da igreja, os irmãos que estão cantando o hino 142, nosso cantor,
Irmãos, esse é um momento especial para a igreja do Senhor. É um momento em que, com esse ato tão simples e humilde, a Bíblia diz que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. Eu quero ler o texto da palavra do Senhor e depois nós vamos cantar o hino 142. E os irmãos que forem participar e fiquem de pé, porque fica mais fácil os irmãos saberem, os irmãos vão estar participando desse ato memorial da ceia do Senhor. É um texto já bastante conhecido. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, que é o versículo, depois nós vamos estar distribuindo e louvando ao Senhor. A partir do verso 23, 1 Coríntios, diz assim: porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças ao partir, disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Verso 26, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então a igreja do Senhor é convidada neste momento a estar celebrando a vitória da igreja, que é Cristo Jesus. Nossa irmã vai estar enquanto nós vamos estar conhecendo Deus, nós vamos estar distribuindo o pão e o vinho para a igreja. Amém.
presidente. Ismael? Amém? Quero ler outro versículo da palavra do Senhor com os irmãos para nós participarmos deste momento memorial e glorioso na vida da igreja. Momento em que nós dedicamos ao nosso Deus a confiança que temos na sua volta, na sua morte, na sua ressurreição e também na sua volta. O texto diz que nós anunciamos a sua morte até que ele venha, e a igreja aguarda a volta de Jesus. Lá em Coríntios capítulo 10, no verso 16, diz assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Nós entendemos, queridos, que é o ato simbólico, é o ato em que nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, nós cremos na sua volta. Nós acreditamos que o Senhor foi à cruz do Calvário há mais de 2000 anos, morreu e ressuscitou, e deixou para que a igreja dele pudesse dar continuidade naquilo que ele realizou com os primeiros 12 apóstolos. É para a glória e honra o nome de Jesus. Nós vamos participar do pão neste momento. Participamos do pão. Nosso Deus, nesse momento de comunhão com a tua igreja, reunida, dando-lhe graças, toda honra e toda glória, todo louvor, nós estamos dizendo neste ato memorial que o Senhor está vivo, é ressurreto, é Deus que está em teu trono e que deixou o Espírito do Senhor para guiar a tua igreja através da tua palavra. Nós te glorificamos, Senhor, porque nós estamos reconhecendo a autoridade da tua palavra. Há mais de 2000 anos escrita, muito tempo escrita, chega até nós, ó Deus, para que nós tenhamos confiança e esperança na tua volta. Nós vamos participar neste momento do segundo elemento, no qual nós chamamos de vinho. O texto ainda diz, porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Queridos, algumas denominações interpretam esse texto e outros textos, chamando de que realmente é o sangue de Jesus, mas não é a transubstanciação e nem outro elemento não ser o símbolo da marca, do poder e da autoridade da palavra do Senhor. Ao momento em que você participa da ceia, você é batizado, você está em comunhão com a igreja, você está dizendo neste ato simples, eu acredito na palavra do Senhor. Vamos participar. Nosso irmão vai estar orando ao Senhor.
assim seja. Amém. Vamos cantar outras estrofes enquanto as irmãs podem, nossas irmãs no começo, por gentileza. Sangue de Jesus é Ele foi abençoar um pastor de férias e nos deu essa honra de poder estar com os irmãos mais uma vez, né? O privilégio de estar com os irmãos, estar celebrando a ceia do Senhor e também louvando os irmãos e anunciando a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Verso 37 ao 40. João capítulo 6, verso 17 ao verso 40, na minha introdução, diz assim a palavra de Deus: todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: todo aquele que lê, que vê o Filho e crê nele, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Bendito seja a palavra de Deus, lida nesta noite já pela terceira vez. Eu quero pensar com os irmãos, dentro de alguns minutos, quero ser breve e objetivo. Deus na terra revelando salvação. O nosso tema: Deus na terra revelando salvação. Quem já ouviu falar de revelações aqui pela internet, nos veículos de comunicações? Tem muitos, né? Tem muitos tipos de revelações, mas eu quero falar de uma revelação bíblica, verdadeira, algo que impacta, pode impactar
a vida de qualquer ser humano. Ela tem poder para isso, de mudança. O amor de Deus, irmãos, é tão grande, que ele alcança o mais distante coração. Ele é tão gracioso que ele consegue alcançar aquele coração mais longínquo, aonde ele pensa assim: Deus não está me vendo. Lembra do jovem rico? Do filho pródigo? Aliás, o filho pródigo, ele estava bem longe. E ele achou que Deus não o ouvia, mas ao reconhecer o amor de Deus, disse: olha, na casa do meu pai, na fartura, a abundância, eu vou pedir perdão ao meu pai. Simboliza muitas pessoas que estão distantes, muito longe do amor, da graça e misericórdia de Deus. Mas Deus também se revela através da natureza. O Salmos capítulo 8, de 1 a 4, diz que Deus se revela pela grandeza daquilo que Ele criou. Os céus manifestam a glória de Deus, obra das tuas mãos. Quando você olha para o universo, até aonde os nossos olhos podem alcançar, a gente visualiza uma grandeza da criação de Deus. Aqui na cidade a gente não consegue ver bem, mas se você for para o interior onde não tem energia elétrica, você olha para o céu à noite, é a coisa mais linda. As estrelas brilham, a lua. Aqui a gente não vê muita coisa, né? Aqui tem muita poluição e dificuldade, mas é bênção também. Mas quando a gente olha para a grandeza da criação de Deus, no Salmo 8, Davi disse: olha, são obras de Deus. Isso é real, isso é existente, isso é algo permanente até a volta do Senhor. Porque por isso que este céu e essa terra será consumida pelo fogo. Enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja, já que Ele se revelou e veio trazer salvação à terra, nós podemos contemplar essa grandeza. O Deus também se revelou e continua, que começou no Antigo Testamento, lá no capítulo 3, Êxodo, capítulo 1, verso 3, que tem uma sarça ardente que não se consumia. Deus se revela então a Moisés e diz: olha, vai, porque você vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. E ele crê nessa palavra, crê nessa visão, e ele então se torna aí um salvador do povo de Israel, através da ação divina, através do poder divino, através da misericórdia, da graça de Deus, porque Deus sempre vem se revelando ao ser humano, chamando o ser humano, buscando a atenção do ser humano para si, para que ele possa então encontrar o plano de salvação que está descrito nas Escrituras. Mas Deus continua no Novo Testamento, Mateus 28, 19, de 9 a 10, Jesus também se revela a Maria Madalena, as irmãs que foram as primeiras irmãs abençoadas, em saber que Jesus tinha ressuscitado. Elas foram bem de manhã cedo, correram de manhã para ver o sepulcro, para ver lá, para ungir ali. Chegou lá, o anjo disse: olha, Pai, diz para os nossos irmãos que ele não está aqui, ressuscitou. E por isso nós celebramos a ceia do Senhor, porque ele ressuscitou. E ele se revela dia após dia, e nós precisamos estarmos atentos, porque Deus, através dessas irmãs,
mostrou a sua grandeza. Deus continua se revelando nos dias de hoje, meus irmãos. Deus continua se revelando no dia de hoje, através da palavra escrita. Ao ler a Bíblia, é a revelação de Deus, é a bênção de Deus para a vida de todo aquele que lê. Pensando assim, nessa simples e humilde introdução, eu quero dizer para os irmãos, no verso 39, revelação, salvação da parte de Deus, através do sacrifício de Jesus. O verso 39 vai dizer que é a vontade do Pai, é a vontade do Deus Pai Criador, que criou o universo, que criou o homem e a mulher, que deu forma a essa existência humanitária, que deu então autoridade também aos seres humanos para gerenciar toda a sua criação, e disse: olha, essa é a vontade de Deus Pai, para que eles venham a conhecer a salvação e para que Deus o ressuscite no último dia. Não importa o tempo, não importa o tempo em que vamos passar de vida nessa terra ou se vamos passar para a eternidade. O importante é que a palavra escrita nos garante uma verdadeira salvação em Cristo Jesus, uma revelação verdadeira em que eu e você vamos estar na presença de Deus, seja na volta de Jesus, ou seja na partida dessa terra. Já estaremos com ele. A Bíblia diz que aquela parábola, aquele ensinamento de Jesus diz que já estava com ele. Ele disse para o lado da cruz: hoje a sua alma, o seu espírito vai estar na presença do Pai. Então, queridos, é uma necessidade de crermos em Jesus. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. A verdade das Escrituras é para que nós tenhamos confiança naquilo que cremos. Nós precisamos de acreditar que a revelação máxima da Bíblia, que é Jesus, que é a palavra, que é o Espírito que está, e que Ele agora que governa a sua igreja, que ilumina a sua igreja, que dá entendimento a você de conhecer as Escrituras, você lendo na sua casa, você ouvindo a mensagem, você ouvindo através do louvor, o Espírito do Senhor, deixado por Jesus, disse: eu vou para o Pai, eu vou deixar um Consolador que vai ficar com você. Então, quem está na direção da igreja hoje é a palavra e o Espírito Santo de Deus. É promessa de Deus, para que ela possa dar continuidade à sua palavra. Queridos, vivam mortos, você será para sempre de Deus. Vivam uma vida de acordo com a vontade de Deus. Vivam uma vida que agrade ao Senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, que nada poderá separar a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por isso que temos uma salvação verdadeira, genuína, descida do céu, para que nós tenhamos essa confiança de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 38 e verso 39. Nada que Ele pode tirar você da presença do Senhor. Os problemas, as adversidades, as enfermidades. Certa vez uma pessoa foi visitar uma pessoa já bem acamada há muito tempo, com câncer, aguardando o chamado do Senhor, e ele foi visitar a pessoa, e ele foi muito triste, porque era muito amigo, era muito companheiro de muitos anos. E ao chegar na casa dessa pessoa, ele encontrou essa pessoa feliz na vida.
da sua salvação. Convicção de que Jesus um dia o salvou, ainda com saúde. E que Jesus tinha entrado pelo Espírito e pela palavra e tinha feito uma transformação genuína, regenerou aquela vida e trouxe paz e alegria. E mesmo os problemas que ele estava enfrentando não era motivo de ele desanimar a fé. Vivo ou mortos, seremos de Jesus. Se viver, viva para Deus. Se partir, parte para Deus, porque essa é a promessa do nosso verdadeiro Salvador. Segunda coisa importante que eu vejo nesses versículos que lemos nessa noite: Deus faz as escolhas certas. Verso 37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Queridos, não importa o tempo de cristão que você vai ser ou ter. Não importa se é 20, 30, 40, 50, se é um dia, se é uma hora, se é no momento da morte. Não, para Deus não importa. Importa que aquele que se aproxima de Jesus, através da fé, através da palavra, o chamado do Pai, o Filho vem, envia o Espírito, que realiza o milagre da salvação, que é o maior milagre de todos, é a realização de você ser salvo por Jesus. De maneira nenhuma, ninguém, nem inimigo, que tem algum poder, não pode tirar a cabeça, porque é a palavra de Deus. Todo aquele que o Pai me dá vai vir a mim, e aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei. Você já foi chamado? Já foi escolhido? Sente que já foi escolhido por Deus? Sente que já teve o chamado de Deus? Sente que você precisa dessa bênção em sua vida? Se ainda não foi, não deixa passar. Se você já creu em Jesus e obedece, porque crer é uma coisa e obedecer é outra. A Bíblia diz que os demônios também creem. Até o diabo crê, mas ele não obedece. Então é preciso crer e obedecer a palavra escrita, ensinada, para que você tenha então a certeza, a garantia do poder, da salvação que está dentro de você, para que a sua vida seja abençoada por Deus. Jesus, nessa revelação máxima, que é a revelação máxima, no verso 38, ele nos ensina verdades que precisamos aprender. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, ele vem para dar continuidade à salvação que já estava existente sobre a terra. Porque são promessas de Deus. Jesus é a promessa de Deus. Se você ler Gênesis capítulo 12, você vai encontrar ali Deus abençoando, dizendo: olha, aquele que você abençoar, será abençoado. Aquele que você amaldiçoar, será amaldiçoado. E em ti, Abraão, a sua descendência, aquele que nascerá de você, para ser bendita todas as famílias. Então, a bênção da salvação dos gentios já estava incluído lá nesse capítulo, lá no início da história, para que hoje tenhamos
essa confiança, nessa revelação máxima. E você vai estudando a história então de Isaac e Jacó, e vai chegando, você vai perceber que vai chegar a José e Maria, que são descendências de lá de trás, até chegar a Cristo Jesus. E a palavra de Deus, ela continua nos ensinando. Desceu para revelar a vontade do Pai. Ele desce das alturas, deixando toda a sua glória. A Bíblia diz que ele veio tão humilde, em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, para trazer a você, para trazer a sua igreja, salvação. Foi o ato glorioso de Deus, trazendo Jesus à terra, para resgatar a nossa alma, perdida e metida, longe, afastada, distante. Você não imagina como você está longe, mas tão longe que Deus alcançou o teu coração. Longe. Pessoas procuram uma paz aonde não existe, procura felicidade aonde não existe, procura esperança aonde não existe. A paz que a pessoa precisa, a bênção que o ser humano precisa, está na palavra de Deus, está nas Escrituras. Porque é uma paz verdadeira, uma paz que em meio aos problemas dessa vida você pode glorificar o Senhor, uma paz que é onde os problemas acontecem e você está olhando a sua volta, pessoas caindo, você se encontra de pé, porque a paz que Jesus dá, ele diz: a paz que eu vos dou não é uma paz do mundo, não toda dor como o mundo dá, não se tudo o vosso coração. O quarto ponto: salvação sempre foi o plano de Deus, sempre foi o plano de Deus. Deus envia José para resgatar o seu povo, as 70 almas que estavam passando fome. Deus envia depois Noé antes, e foi enviando salvação, foi enviando bênção, até chegar no nosso tempo. E olha, a Bíblia nos ensina, no verso 40, por quando a vontade daquele que me deu é essa, e todo aquele que vê o Filho, que crê nele, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Queridos, desceu para salvar. Salvar de quê? Salvar do pecado que tão de perto nos rodeia, que tão de perto separa o homem de Deus. O primeiro homem, a primeira mulher, não tinha pecado. Foi criado pela mão de Deus. Passamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A partir do momento em que eles desobedecem, eles passam a pecar, e isso então separou eles da presença de Deus. Todo aquele que vive no pecado, João diz, todo aquele que vive na prática pecaminosa, não vive na presença de Deus. É preciso cuidar. Mas como podemos ser o filho nos dias de hoje? Tem que ter o filho como? Se nós hoje estamos tão distantes do tempo das Escrituras. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é divinamente inspirada. Não é a vontade do homem, não foi a vontade dos discípulos, não foi o querer deles, mas sim o poder de Deus, para que todo aquele que crê nas Escrituras tenha a vida eterna. E essa é a verdade que Deus tem para nós nesta noite. Toda a Escritura é divinamente inspirada.
é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quer ser sábio e entendido? Inteligente é bom, mas ser sábio é melhor. Porque o sábio faz as coisas certas. O inteligente é apenas inteligente. Às vezes escolhe errado. A sabedoria vem de Deus. É necessário termos essa confiança em Cristo Jesus. Outra coisa importante, como ver Jesus na terra. Como é que eu consigo enxergar Jesus? Queridos, como nós conseguimos hoje, pela palavra, conseguimos ver Jesus pela palavra e sentimos pelo Espírito, mas também tem algo importante que é a vida da igreja. O que Jesus disse? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quem vai saudar, quem vai esclarecer as escrituras é a igreja, é o povo de Deus, é quem anuncia a palavra de Deus. Isso aconteceu em Atos capítulo 2, 38, começando no verso 36, a igreja reunida naquele momento, na multidão, crendo no Evangelho através do testemunho da igreja daquela época. E a igreja hoje continua com o mesmo objetivo, pregar a palavra de Deus, porque Jesus será visto através de você e eu, será reconhecido através de nós. Você vai fazer com que Jesus seja conhecido. Lá no particular, você é uma pessoa sozinha, dois, três, talvez meio acanhado, meio assim, vou falar, não vou falar, será que eu falo, será que eu deixo de falar, será que eu deixo a oportunidade passar? Fale, testemunhe, porque através da sua vida, você vai fazer com que, além de ver Jesus pela palavra, outras pessoas irão ver através de você e conhecer também a Jesus como Senhor e Salvador. Sabe por quê eu estou falando isso? Porque não foi diferente com você. Foi. Como é que você viu Jesus? Como é que você conheceu Jesus? Através do testemunho, alguém falando para você. O testemunho do irmão, que já se partiu para a eternidade, com o Pai do céu, ele contava que ele saiu de casa para beber. Era viciado em bebida alcoólica. E ele, na porta do bar, alguém chegou para ele e disse assim: Gilberto, Jesus Cristo te ama. Essa é a palavra que o irmão disse: no mundo há dois irmãos. Ele disse: olha, Jesus Cristo te ama. A partir daquele momento ele voltou para casa. Isso era às 3 horas da tarde. Não é falar bonito, queridos. Não é uma mensagem de 2 horas. É a palavra de Deus sendo falada. Não é o falar muito, é falar a palavra de Deus. Ele veio para casa e disse à esposa dele: olha, nós vamos para a igreja hoje. Naquele momento, 3 horas da tarde, Jesus já tinha mudado o coração. Foi um grande evangelista. Um grande evangelista. Estava falando agora que morreu, falava isso também. Jesus pregou porque ele sabia quem era. Então não é falar muito, é falar da palavra de Deus. E ela tem poder para transformar, como fez com você, comigo e com tanta gente. Quero convidar os irmãos, quero cantar uma canção nessa noite, os irmãos, para a gente cantar essa canção, está lá registrada em Salmos capítulo 116, verso 12. É o refrão da música emocionante. Eu quero concluir essa mensagem com as seguintes frases bem humildes. Existem escolhas nesta vida que podem marcar a sua história para sempre. Existem escolhas que se faz e podem marcar a história da sua vida para todo sempre. É o conselho de Deus.
O conselho de Deus para você é crer, obedecer, se santificar, viver uma vida que seja para louvor e adoração do nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus possa enriquecer o teu coração, encher a sua alma de conhecimento, que você possa levar para sua casa os textos que foram lidos, e o mais importante é o que foi lido. Essa canção está registrada em Salmos capítulo número 116, verso 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me deu. O que você daria ao Senhor? O que você pode dar ao Senhor? Preste atenção nessa canção. Eu não amava Deus, mas Ele me
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, as benditas consolações do Espírito Santo de Deus, o Espírito que rege a igreja nessa noite, que te acompanha você todos os dias, que te dê sabedoria, entendimento, capacidade, para que você, com interpretez, fale dessa salvação em Cristo Jesus. E que a tua graça e a tua misericórdia nos acompanhe.